Olá, tudo bem? Marcelo Akira por aqui com mais uma dica de construção residencial. No vídeo de hoje eu quero te falar sobre o que você faz quando você termina a sua construção. Muita gente fala que terminei minha casa e eu já posso morar nela, outras pessoas falam que a gente precisa correr atrás de um monte de documentação, outras pessoas falam que eu não posso mudar na casa sem regularizar alguma coisa. Nesse vídeo eu quero esclarecer para você o que realmente você precisa fazer quando você termina a sua construção. Tá? Não vou entrar no mérito se sua casa é financiada ou não, é um passo a passo. Se for financiada, você precisa fazer imediatamente, se não for, você pode fazer isso ao longo do tempo. Tá? Mas para exemplificar essa nossa conversa, eu vou te contar uma história. Eu estava no escritório um dia desses, aí um cliente me liga desesperado que ele tinha recebido do correio uma cartinha que dava um prazo para ele de 10 dias para ele se regularizar. E eu não sabia do que ele estava falando, pedi para ele me levar lá para eu dar uma lida. Quando eu peguei, na hora que eu peguei o documento em mãos, eu já sabia do que se tratava. É uma notificação que a Receita Federal nos manda para nós nos regularizarmos junto ao INSS da obra. Essa cartinha a Receita te manda mais ou menos aí 4 anos e meio depois da data que você solicitou o seu alvará de licenciamento de construções. O que seria isso? Toda construção ela envolve pessoas, envolve trabalhadores, tá? E por lei, todo trabalhador precisa ser registrado. Uma vez que esse trabalhador ele é registrado, eu estou falando de pedreiro, carpinteiro, pintor, todos os funcionários que passam pela sua obra. Uma vez que ele é registrado, tem os encargos que a gente recolhe e dentro desses encargos tem um chamado INSS, Imposto Nacional de Seguridade Social, tá? Muitas das obras, infelizmente, acabam não registrando e isso, apesar de ilegal, é bem corriqueiro, tá? E o que acontece? A Receita Federal, ela entende que você é obrigado a pagar. E, por lei, uma vez que tem um funcionário, você deveria ter registrado ele. Se você registrou, automaticamente você já está pagando o INSS. Se por um acaso os funcionários que passaram pela sua obra não foram registrados, você não pagou absolutamente nada. E é por isso que a Receita Federal está te mandando essa notificação. Como que funciona para você se regularizar junto a isso? Uma vez que você terminou a sua construção, você solicita junto à prefeitura um documento chamado Carta de Habite-se, do verbo habitar. É um documento que um fiscal da prefeitura vai lá e ele avalia a tua casa se ele está em condições de ser habitada. Se você já pode morar nela e está com todas as condições de moradia. Basicamente seria se está com a água ligada, rede de esgoto ligada, luz, se tem um número predial, caixa de correio, lixeira, se você deixou os recuos específicos, a parte de grama, a parte de permeabilidade específico, tá? Isso tudo vai estar no seu projeto. Uma vez que esse fiscal foi até a sua obra e ele fiscalizou ela, ele emite para você esta carta de habite-se, que é esse documento atestando que você já está em condições de morar. Uma vez que você tem esse documento em mãos, a gente vai até a Receita Federal para nos regularizarmos junto ao INSS. Esse INSS não tem nada a ver com o seu CNPJ, com o seu CPF, não tem nada a ver com a sua pessoa física. Isso é com relação à sua obra, certo? Normalmente eu peço para um contador fazer isso, ele vai até a Receita e regulariza isso para a gente, tá? Mas basicamente a gente preenche uma documentação, apresenta o projeto, apresenta o alvará apresenta a carta de habite-se e se você já registrou os seus funcionários, tá? O teu contador vai te fornecer uma relação com todas as guias pagas e você apresenta para a Receita Federal. Em geral, você não precisa pagar mais nada. Lá na Receita eles vão fazer alguns cálculos específicos para a sua obra e eles vão determinar quanto você deveria ter pago. Supondo que todas as guias que você tem em mãos seja superior ao valor calculado, ou seja, você já pagou além daquilo que precisava, então zerou. Supondo que você pagou X desses encargos e lá na Receita você deveria ter pago, segundo os cálculos deles, 2X. Então você precisa agora pagar essa diferença e uma vez que você quitou o seu INSS, a Receita Federal te emite um documento que a gente chama de CND, Certidão Negativa de Débitos, relacionadas ao seu INSS da sua obra. Tá? Feito isso, você zerou a sua documentação junto à Receita Federal. Mas ainda precisa de mais um outro documento, que você também não é obrigado a fazer de imediato, que é a averbação da sua casa junto ao registro de imóveis. Tá? Então você tem lá a matrícula do seu terreno, você construiu a sua casa,
E agora que você já tem carta de habite, que você já tem a certidão negativa de débitos na Receita Federal relacionado ao INSS, agora a gente leva esses documentos para o registro de imóveis e o registro de imóveis faz essa averbação. Ou seja, se você for vender a sua casa, você precisa ter todos esses documentos. Se você estiver num processo de financiamento, a sua última parcela do financiamento só sai mediante a averbação da sua casa no registro de imóveis, tá? E se você vai vender ela, você não consegue vender ela por meio de um financiamento, por exemplo, sem todos esses documentos feitos, tá? A matrícula do seu imóvel com a averbação é proporcional ao documento do seu carro, é o documento da sua casa. Então você está documentando o seu imóvel, a sua residência, para que você possa futuramente vendê-la, futuramente levantar dinheiro em cima dela por meio de um financiamento, por exemplo. Certo? Recapitulando então, eu falei sobre 3 documentos: carta de habite, certidão negativa de débitos da Receita Federal junto ao INSS e a averbação no registro de imóveis. Tá? Então, se por um acaso você recebeu essa cartinha da Receita Federal, não se desespere, é um procedimento bem comum que o governo faz e que todos nós, enquanto estamos construindo, ao finalizar a nossa construção, a gente precisa recolher esses encargos. Então, você pode estar falando, mas já paguei tantas outras taxas e ainda tem que pagar mais coisa ainda? É isso mesmo. Uma vez que a gente está entrando no processo de construção, a gente precisa estar atento a todos os encargos, todas as taxas e impostos. Então a gente não quer ter uma construção aí com pendências, certo? Então é isso, espero que você tenha compreendido, espero do fundo do meu coração que esse conteúdo tenha sido relevante para você e se for, compartilhe com seus amigos, divulga essa mensagem para o maior número de pessoas. Se você sabe de alguém que está construindo, que está num processo de construção, indique esse vídeo que eu tenho certeza que vai ser de bastante relevância para ele também. Você sabe também que esse vídeo faz parte da série de 500 vídeos, são 500 vídeos diários e consecutivos, certo? Então é isso, um forte abraço e até amanhã, no nosso próximo vídeo.